Fala galera, tudo beleza? Hoje nós vamos desenhar o Yuta de Jujutsu Kaisen. E sinceramente eu nunca fiz esse personagem na minha vida, então vai ser uma ótima experiência ensinar vocês aqui no passo a passo nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, eu já começo ali com um círculo. E como eu nunca fiz esse personagem na vida, vocês vão ver que o meu traço aqui vai ser muito solto mesmo, galera. Muito solto e fluido, sem me preocupar nesse esboço aqui inicial de forma alguma com os detalhes. Então, perceba que até agora tá tudo muito parecido com o que você já deve ter visto aí em outros tutoriais. O círculo, aí cortei no meio na vertical, só que aqui já foi um pouco diferente. Eu fiz as duas linhas meio que ovais, né? Eu peguei ali e fiz um círculo oval. Porque, cara, realmente vai ser um personagem diferente, até mesmo no olhar dele, cara. O olhar dele é algo incrivelmente difícil de fazer, tá? Então, eu acho que você já deve ter visto aí, se você já viu o anime, é bem chato de fazer o olho dele. Mas enfim, eu fiz o rosto assim, já fiz aquele triângulo invertido ali, só para ter a noção do tamanho do rosto dele completo. E aí eu peguei ali para fazer o resto do corpo, só vai ser mesmo ali a parte principalmente vai ser da mão. Então meio que peguei ali a clavícula dele e puxei para fazer logo os ombros, porque o foco mesmo vai ser na mão. E sim, eu estou utilizando o esboço dos palitinhos para fazer isso. E veja como eu fiz a mão, simplesmente fiz um quadrado e dividi ali os dedos, sem muito mistério, porque o punho dele vai estar fechado segurando a espada. É o tipo de mão mais fácil de fazer, cara. Então realmente não tem dificuldade aí se você for desenhar comigo aí esse Yuta na sua casa, tá? Enfim, feito isso, eu já fui ali para o maxilar, que como eu falei, eu já tenho a noção do tamanho por causa desse triângulo invertido que eu fiz aí. Então, eu já fiz logo o maxilar para realmente não ter mais nenhum problema. E aí, cara, fiz a orelha de forma oval também. E o diferente, eu não fiz o rosto, porque o rosto dele, galera, realmente é algo difícil e complicado de fazer por conta daqueles olhos, cara. Parece olhos simples, mas sinceramente a gente não... Eu mesmo não estava acostumado a desenhar olhos como o dele. Então eu optei por partir logo para fazer a roupa, porque estava mais simples. E tempo é dinheiro, galera. Então a gente já foi logo para fazer a roupa para adiantar o desenho. E para fazer os olhos, veja como eu fiz. Em vez de fazer dois quadrados, eu fiz uma ponta um pouco menor e uma ponta um pouco maior do outro lado. Então no início ali eu fiz maior e no final eu fiz grande. Veja como eu fiz aí. É basicamente um quadrado imperfeito. E os olhos em si, a bolota dos olhos dele, né? Eu fiz com um grande círculo mesmo, não fiz aquela metadezinha de um círculo como vocês veem ele aí. Eu fiz desse jeito para facilitar e você vai ver como desse jeito vai facilitar mesmo, tá? Veja, acompanha aí no vídeo que você vai ver como vai facilitar. E o cabelo, o cara tem um cabelo muito doido, rapaziada. Então simplesmente eu fui puxando mecha por mecha, sem me preocupar se a mecha vai estar certa ou não, e até mesmo na quantidade de mechas, tá? E nem mesmo na posição. Eu realmente só fui puxando o cabelo. E até mesmo o volume do cabelo dele, eu não me preocupei na forma como eu ia fazer. Eu simplesmente lembrei do Capitão Levi de Attack on Titan e falei, o Yuta é parecido com ele, o cabelo pelo menos, né? Então eu vou fazer desse jeito também. E outro personagem, o Levi de Attack on Titan, que eu nunca desenhei. Mas enfim, voltando para o Yuta, veja como eu fui fazendo o cabelo aí. Fiz aquela forma, né, do Capitão Levi mesmo. E aí só fui puxando mecha por mecha bem doida. E aí o esboço inicial tava pronto, rapaziada. Feito aquilo, era só fazer agora os detalhes. E aqui é o momento da verdade. Veja como já estou fazendo aí o olho dele. Atenção, essa é só a segunda etapa do esboço, ainda não está perfeito. Mas veja como aquele círculo que eu falei para fazer o olho já facilitou um pouquinho mais. E também aquele quadrado imperfeito que eu fiz no início. Então veja como o olho dele já ficou mais parecido com o olho dele no anime. Mesmo que agora, nessa fase do esboço, ainda não tenha ficado bom. E eu tive confiança suficiente para nem precisar também, desse jeito que eu fiz, fazer os dois olhos um em seguida do outro. Eu fiz ali o nariz e a boca e agora sim eu estou fazendo o outro olho. Que, inclusive, nessa imagem aqui, como ele está com a cabeça um pouco mais inclinada e levemente virada de lado, um olho, sim, vai ser um pouco maior do que o outro. Então esse olho aí que eu acabei de desenhar agora, vai ser maior um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, maior do que o outro. Então é algo que, se você vai fazer a mesma referência que eu, tenha atenção a isso, tá galera? E não vai ter problema
de você fazer realmente esse olho maior do que o outro. Porque se você fizer tudo certinho, vai ser como se o personagem estivesse de frente. E aí vai tirar o movimento que o personagem está fazendo aí, segurando a espada com a cabeça inclinada. Beleza? E aí, inclusive, eu até peguei aí o maxilar, como vocês estão vendo aí, e já fiz aí realmente inclinado, com um pouquinho virado também, porque tudo tem que seguir essa lógica. E é claro, galera, tudo está seguindo a lógica daquele círculo inicial cortado ao meio na vertical que eu fiz no início do vídeo. Então é muito importante fazer aquele círculo bem feito para você evitar errar, fazer o rosto do personagem. Daí, cara, eu só fui colocando as mechas do cabelo dele. Que lembra que eu falei que eu tinha feito tudo aleatoriamente? Pois é, agora eu não estou fazendo tudo aleatoriamente, tá? Realmente agora eu estou buscando colocar mechas de cabelo, seguindo um pouco mais a referência, seguindo realmente o que o personagem é. Mas, porém, todavia, no entanto, eu ainda não estou colocando essas mechas de cabelo como elas deveriam ser, porque essa é simplesmente a segunda etapa do esboço. Esse é o segundo esboço, tá? Então eu realmente ainda não estou preocupado de fazer tudo perfeito. Só a parte dos olhos ali mesmo que eu realmente foquei em fazer, porque o homem realmente, o Yuta, tem os olhos complicados, tá? É os olhos da infelicidade, galera. Mas enfim, como sempre, desde o início do esboço, eu falei que a roupa dele, a parte ali da roupa vai ser mais fácil. Então eu resolvi logo fazer essa parte aí. E aí pausa para fazer a mão do personagem, que eu vou até ampliar aqui e desacelerar o vídeo para você ver exatamente como eu fiz a mão do personagem, porque é algo que realmente as pessoas têm muita dificuldade. Porém, a mão fechada, pelo menos aqui desse Yuta, é muito simples de fazer, galera. Ele está simplesmente com a mão fechada segurando a espada. Então, é simplesmente você fazer desse jeitinho aí que eu estou fazendo, com os dedos bem curvados. O dedo normalmente tem ali, né, duas dobras. Então, o que você vai buscar fazer aqui? Pegar somente uma das dobras do dedo, tá? Que a mão tem. Então, veja que eu estou pegando só essa dobra. Então, se você pegar e fizer o desenho com a impressão de que está mostrando só essa dobra aí principal do dedo, aí o desenho vai ficar muito melhor, vai ter muito sentido também. Que inclusive eu fiz até um Reels zoando a referência que eu estava usando, porque foi uma inteligência artificial que fez essa imagem aqui que eu utilizei como referência e simplesmente não tinha dedo. Simplesmente a IA esqueceu de fazer os dedos do Yuta aqui, mas no desenho que a gente está fazendo neste incrível tutorial de desenho, né, eu tive que inventar, então realmente eu tive que fazer a mão desse jeito aí. Então, basicamente, a mão desse personagem aqui que nós estamos vendo, do Yuta, foi toda feita por mim mesmo, pela minha imaginação, galera. Então, se não ficou bom, culpem a minha imaginação, por favor. Mas eu espero que tenha ficado bom, tá? Enfim, terminando aqui essa parte do esboço, vocês vão ver que falta só o cabelo. E o cabelo, como vocês podem saber, né, é um cabelo cheio de mechas, que, bom, não tem sentido nenhum. É um cabelo bem descabelado, vamos dizer assim, tá? Então, realmente faça de forma aleatória. Não vai ter uma forma exata de fazer o cabelo dele. Então, nem segue a referência, nem se dê o trabalho de seguir muito a referência. Senão, vai ficar estranho, tá? Realmente, você vai se perder se você for fazer todas as quantidades de mechas que tem na referência. Então, a dica que eu te dou para fazer o Yuta é não seguir a referência, simplesmente fazer de forma aleatória. Faz um cabelo descabelado que vai ficar bom, de verdade mesmo, te garanto. E aí, cara, é isso. Depois disso é só você fazer a terceira parte do esboço, que é simplesmente botar os detalhes aí de uma forma um pouco melhor. Então veja aí que eu já estou fazendo os olhos dele com aquelas olheiras que ele tem, né? Porque o homem parece que não dorme. E enfim, é só fazer aí de uma forma um pouco melhor, seguindo o que você fez no esboço anterior, e não tem segredo. Inclusive, veja aí o final desse vídeo onde eu coloco os detalhes. Eu vou parar de narrar aqui agora, porque é simplesmente colocar os detalhes como eles estão na referência, seguindo o que você fez no esboço passado. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado das dicas e tenha gostado desse desenho. E bom, eu te vejo no próximo. E realmente, se você gostou desse desenho e desse vídeo, deixa um like aí, porque não custa nada e você me ajuda a perceber que o meu conteúdo não é uma merda, tá? Então eu posso continuar trazendo vídeos aqui tranquilamente. E claro,
Se você já é seguidor meu, já confia no meu trabalho e gosta do que vê aqui no meu canal e quer aprender mais comigo de forma aprofundada, meus cursos de desenho estão sempre aí na descrição do vídeo, tanto o curso básico quanto o curso avançado. Então eu agradeço a todos mesmo que apoiam o meu trabalho também, comprando aí, adquirindo o meu curso de desenho. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Fui, se inscreve no canal se gostou do vídeo, se é novo aqui. Fui, galera, tamo junto.